Debate Transamérica. Debate Transamérica. Os fatos, as polêmicas e o que é destaque da microrregião Alto Rio Pardo. Debate Transamérica. Notícias, entrevistas e informação no seu rádio. Boa tarde, ouvintes. Eu sou Alexandro e estou aqui ao vivo para mais uma edição do Transamérica. Debate Transamérica. Agora são 18h05, sexta-feira, 25 de outubro de 2019. Estamos aqui com a graça de Deus para mais uma edição do Debate Transamérica. Hoje nós estamos recebendo Juan Rodrigues. Ele é advogado e relações públicas da instituição ICL, que significa Instituto Cidade Legal. O que é isso? O que o Instituto Cidade Legal faz? É um instituto que faz a regularização fundiária urbana. Esse instituto está chegando a Taiobeiras para prestar um grande e relevante serviço ao município. Trata-se da regularização fundiária. Taiobeiras tem muitos imóveis irregulares, muitos imóveis sem documentos, e esse Instituto Legal quer usar a lei para regularizar esses terrenos. E a gente convidou o Juan Rodrigues, que é advogado do Instituto ICL, e ele estará em Taiobeiras nos próximos dias, inclusive vai promover uma audiência pública para estar explicando como que serão os trabalhos a ser realizados aqui em Taiobeiras. Antes da gente começar o nosso debate, vamos cumprimentar o nosso visitante. Juan, muito boa noite e seja bem-vindo à Transamérica. Boa noite, meu companheiro. Também quero aí dar boa noite, cumprimentar todos os ouvintes da Transamérica. É um prazer pra gente, um prestígio estar aqui podendo contribuir, né? Um veículo de comunicação tão importante que leva aí a toda a região a informação de qualidade, sempre aí de encontro ao interesse e dever de informar e bem informar a todos. Pois é, Juan, ele é advogado e membro do Instituto. O que esse Instituto faz, pessoal? Ele atua para a retirada da informalidade de terrenos urbanos, que via REURB. Para a gente começar, Juan, explique para os ouvintes da Transamérica o que é REURB. Então, em 2017, especificamente no mês de julho, editou-se a Lei 13.465. Essa lei ela veio como resposta a uma situação crítica vivida no Brasil. Hoje, no universo de 60 milhões de domicílios, entre domicílios residenciais e não residenciais, imóveis, nós temos 50% de imóveis na informalidade. Aquela pessoa que ocupa o imóvel, às vezes tem no máximo um contrato de compra e venda, ou seja, ela não tem ali a propriedade do imóvel, porque como diz já a legislação e todo mundo bem sabe, né, só é dono quem registra. Essa lei, ela veio para poder trazer uma resposta facilitando, seja ali quanto à burocracia, quanto à celeridade, é um processo mais célere, quanto aos custos, é um processo mais barato e também viabilizou a aplicação da regularização fundiária e legalização da propriedade em áreas antes que não poderiam ser legalizadas, como as áreas públicas, que não podia, por exemplo, ser objeto de uso capião, e agora pelo REURB você consegue resolver esse problema. É aplicável tanto em áreas urbanas quanto em área rural, desde que essa área rural ela esteja abaixo do módulo rural. Isso dentro do REURB, que é o que você questionou. O REURB é a sigla que designa o processo de regularização fundiária urbana. O que é o REURB? É um conjunto de medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais que tem como objetivo transferir da informalidade para o ordenamento territorial urbano os imóveis, dando àquele ocupante que de fato está ali no imóvel, exercendo ali o domínio com ânimo de dono, a propriedade e o tão sonhado título escriturado lá no cartório de imóveis. Ok, então o trabalho do Instituto Cidade Legal é em cima desse REURB, que seria uma lei federal 13.465 de 2017. Agora eu gostaria que você explicasse para os ouvintes da Transamérica, Juan, o que é o Instituto Cidade Legal, como que ele funciona, de onde que ele é, como que é o trabalho que ele desenvolve. Explique para o pessoal.
Então, o Instituto ele foi criado com o advento da lei em julho de 2017. Por que um Instituto? Porque a lei ela é clara lá no seu artigo 14, a Lei 13.465, ao dizer que existe um rol de legitimados. Quem são esses legitimados? Aquelas entidades que têm autorização da lei para requerer o REURB. O REURB é um processo que corre hoje no Poder Público Municipal, na Prefeitura. Funciona em duas fases. Na primeira delas, através de um processo administrativo na Prefeitura, muito menos burocrático, barato, ele será ali desenvolvido de modo que, ao final, a Prefeitura emite um título de propriedade e, na segunda e última fase, esse título é registrado no cartório sem tantas ali atividades do cartório, que apenas vai se ater aos aspectos formais para registrar, sem tanta burocracia, sem tantos empecilhos que se tem de costume com o registro em cartório. Claro que o cartório tem lá os seus motivos para agir como costuma agir, mas a lei ela retirou ali do cartório aquela fase mais complexa de emitir o título de propriedade. Agora ele só registra. Então, o Instituto ele foi criado porque a lei exige uma legitimidade para que você possa trabalhar com a regularização fundiária. E nós atuamos de que modo? Nós representamos os ocupantes dos imóveis. É como uma espécie de associação, no termo vulgar, de moradores que os representam diante de uma determinada demanda junto ao poder público, a alguma entidade. Nós representamos a população perante o cartório, perante o poder público ou o poder judiciário, se eventualmente for judicializada alguma demanda, mas ela é, em sua natureza, em regra, administrativa mesmo. Então, o Instituto ele foi criado com esse propósito de trabalhar a regularização fundiária urbana. A gente, pelo sucesso que teve como a primeira entidade a concluir com sucesso no estado de Minas Gerais o trabalho, tivemos aí, então, uma expansão para o Brasil e atuando também aqui no norte de Minas, com a ênfase nos maiores municípios. São 18 horas e 12 minutos, estamos debatendo hoje com Juan Rodrigues, que é advogado e relações públicas da instituição Cidade Legal. Juan, a gente já falou sobre o REURB, falamos também um pouquinho do Instituto, agora a gente vai passar para a parte de que orienta o cidadão, vamos orientar o nosso ouvinte da Transamérica, espalhado por todo o município de Itaiobeiras e Alto Rio Pardo. Quando vocês chegam na cidade para fazer o trabalho, inicialmente vocês realizam uma audiência pública. E essa audiência pública em Itaiobeiras está marcada para a próxima quarta-feira, dia 30, é isso? Exatamente. Não, a gente teve, era até essa data realmente, mas houve uma alteração em razão da estrutura do espaço lá, que tivemos que fazer algumas adequações, então a gente conseguiu, na verdade, até antecipar. Será na próxima segunda já, teve uma alteração de última hora, então segunda-feira já, a partir das 17h30, que será, 19h30, perdão. Segunda, dia 28. Dia 28, 7h30 da noite, a gente terá lá então a apresentação sobre os trabalhos, onde através de um material específico, com a apresentação de toda a documentação, ali a legislação em si, nos seus pormenores, será explicado passo a passo como funciona o processo, com as autoridades todas sobre o procedimento, para que então a gente possa convidar a população a se cadastrar no Instituto para iniciar esse processo e conseguir a tão sonhada escritura pública do imóvel. E essa audiência pública, qualquer cidadão interessado pode participar? Com certeza. A gente convida, evidentemente, todas as entidades envolvidas no processo, cartório, prefeitura, Câmara de Vereadores, mas também ali, se não tiver a população, que é o alvo maior do trabalho, não faz sentido de existir. Então, a gente não só abre o espaço à população, como solicita, né, e convoca a todos que possam comparecer para entender como é o processo e poder participar. Na prática, suponhamos, eu, Alex, tenho um terreno que ele foi comprado e o cara que me vendeu só tem um recibo ali de compra e venda. Eu não tenho documentação, eu não tenho autorização para construir nesse terreno e ele está lá só com um recibinho de compra e venda. Qual que é o primeiro passo? O que eu devo fazer? Então, vai se procurar, né, a sede do Instituto Cidade Legal. A gente vai estar se estabelecendo no centro da cidade, lá na Rua do Mercado mesmo, naquela avenida. Na audiência já teremos a data e horário de funcionamento. Lá será feito um cadastro dessa pessoa, um contrato para a prestação desse serviço formalizado nos termos da lei, né? E através desse contrato, nós então iniciaremos o trabalho em nome daquele interessado, realizando todas as atividades ali que a lei exige e acompanhando até o registro final do cartório essa regularização. A pessoa ela vai ficar em casa esperando, nós vamos fazer tudo em nome dela. E as pessoas
que não tem nada, que não tem nenhum recibo de compra e venda. Por exemplo, ele herdou do avô dele, o avô dele não tinha documento e ele mora lá há muitos anos. É o mesmo processo? É o mesmo processo. Cada situação ela deve ser analisada para saber da aplicabilidade do REURB, né? Mas essas situações em que a pessoa ela não tem ali uma comprovação mais sólida sobre a sua ocupação do imóvel, como na ausência de um contrato de compra e venda, a lei flexibilizou isso também. O que a lei exige? Ela exige que você apenas comprove a ocupação do imóvel. Por exemplo, através de uma conta de água no seu nome, de uma conta de luz, de uma guia de IPTU, ou de uma guia ou de um outro documento, ou às vezes, na ausência de qualquer documento, até a assinatura do vizinho testemunhando a seu favor. Os confinantes ali. Exatamente, já seria o suficiente como meio de prova da sua ocupação. O que a lei quer é promover a efetividade da função social da propriedade. Se você ocupa aquele imóvel e dá a ele o fim social que deve ser dado, como por exemplo a moradia, deve então ter esse imóvel regularizado no seu nome. O Instituto Cidade Legal, ele beneficia qualquer pessoa, ele presta serviço para qualquer pessoa, independente da classe social, ou tem uma coisa mais para carentes, voltado mais para quem não tem condições? Inclusive a pergunta é muito interessante porque a lei ela criou duas modalidades de regularização fundiária. A social, que é aquela aplicada em áreas onde a renda predominante, ou seja, você pega um bairro, se a renda predominante de 50% mais um for de 5 salários mínimos, todo mundo ali está enquadrado na modalidade social, ainda que um ou outro tenha mais de 5 salários. E o que se consegue com isso? Tem-se as isenções das custas do cartório. Né? Seja o cartório extrajudicial, que são os cartórios, por exemplo, de imóveis, ou os cartórios judiciais. Você tem isenção de custas, então não vai mais pagar aquela taxa cara do cartório quando é área social. Essa área tem um valor financeiro muito interessante para regularização, porque tem esse custo suprimido. E tem uma modalidade específica, essa é aquela área onde não tem a gratuidade do cartório, mas tem muitas outras particularidades aí de benefícios, porque o processo é mais rápido, é um processo seguro, é um processo que em si já tem um custo bem menor e por si, sendo ele específico ou social, já tem a isenção do ITBI, porque é uma aquisição de forma originária quando se faz o REURB, tendo ali como título o título de legitimação fundiária, assim como o uso-capião. No REURB é utilizado um título chamado legitimação fundiária, que a aquisição é de natureza originária, portanto dispensa o pagamento de ITBI. Então um processo muito mais barato, não paga nem o ITBI quando é área social, nem as custas do cartório. Então fica um processo de fato economicamente possível, porque o fator econômico foi um dos grandes motivos para que a grande maioria dos imóveis brasileiros não saísse da informalidade. O seu João e a dona Maria não tem 8, 10 mil reais para pagar só de custo para legalizar um imóvel. Às vezes fica 20 mil ou mais para legalizar. Então, eles não têm recursos para isso. Para isso se criou a lei do REURB. Agora, uma pergunta que eu acho que interessa a todos os nossos ouvintes. É qualquer terreno, independente de tamanho, independente de localização? O que a lei diz? Ela apenas estabelece a metragem para a área rural. Existe um REURB para a área rural e para a área urbana. O da área urbana contempla a área rural. Se a área rural for abaixo do módulo rural, que são 3 hectares, 30 mil metros. Você tem um imóvel na área rural, ele tem fim urbano, como por exemplo, você tem uma casa que você mora lá, ele pode ser regularizado pelo REURB se for abaixo de 30 mil metros. Na área urbana, até o lote pode ser regularizado se ele estiver dentro de uma área que está na sua maioria construída. Então, o núcleo no coletivo está consolidado, apesar de ter um ou outro lote ali. Então, a metragem, inclusive as legislações exigiam uma metragem mínima até então. Por exemplo, se tivesse um imóvel de 70 metros, até então você não regularizaria ele. Só que com a lei do REURB, essa metragem mínima ela foi dispensada para se promover a regularização fundiária. Porque o que se percebeu? Aquele ocupante que está naquela casa, ele mora lá há 30 anos, construiu toda a sua vida, sua história lá. Tem como você dizer que aquela moradia para ele não é digna, não permite que ele viva dignamente? Não tem. O que falta para ele é só o registro. Foi a falta de regularizar aquilo ali que inviabilizou mais dignidade para ele. Mas se está consolidada, a lei fala que o núcleo urbano consolidado, núcleo urbano informal consolidado, ele é irreversível, portanto, deve ser regularizado. Ok, são 18 horas e 19 minutos, estamos debatendo hoje com Juan Rodrigues, que é Relações Públicas do Instituto Cidade Legal. O que é isso, pessoal? Taiobeiras tem muitos terrenos que não são regularizados, e o Instituto Cidade Legal está chegando aqui para Taiobeiras
para iniciar esse trabalho de regularização fundiária urbana. Na próxima segunda-feira, dia 28 de outubro, às 19h30, vai acontecer uma audiência pública onde os técnicos, os profissionais lá do Instituto Cidade Legal vão estar apresentando o projeto para todos os interessados, principalmente as autoridades. Segunda-feira, dia 28 de outubro, às 19h30, tem audiência pública. Você aí que tem um terreno, que não tem a documentação do terreno e queira regularizar, é uma grande oportunidade. Principalmente você que é mais carente, que não tem condições de pagar, o Instituto vai fazer todo o trabalho técnico em seu nome e provavelmente, se tiver êxito em todo o trabalho, você vai receber a escritura do seu terreno. Agora, Juan, explique pra gente o seguinte: quanto que o Instituto cobra para fazer esse trabalho? Então, a gente, como uma entidade civil organizada sem fins lucrativos, a diretoria não é remunerada e não há repartição de lucro. O que se cobra é apenas pelo serviço prestado pelos profissionais. Por isso, o valor que o Instituto cobra frente a outras empresas que atuam no mercado aí afora é um valor tão diferente, né? Para uma empresa que tenha resultado de fato. O valor cobrado ele é baseado no montante de imóveis que vai ser regularizado em um bairro, dividido esse custo operacional dos prestadores do serviço pelo número de imóveis. Em área social, a gente fica abaixo de um salário mínimo. Ah, mas e esse valor, salário mínimo, R$900, R$800, é um valor muito caro para mim. Esse valor ele é dividido. A gente não recebe nada na empresa, tudo é feito ali um contrato, gerado boletos para que se possa fazer o pagamento, já que a entidade ela é auditada, ela é fiscalizada, então não se recebe nada. Por exemplo, na nossa reunião na segunda, a gente já vai dar a data que no dia seguinte possa se direcionar à sede da empresa para fazer o cadastramento. Lá não vai pagar nada na hora. Lá você vai negociar a data, forma de pagamento, parcelamento, serão gerados boletos dentro da sua condição financeira e a gente não vai deixar de atender ninguém. Ah, aquela pessoa é bem humilde, ela pode pagar 30, 50 reais por mês, ela vai ser atendida. O nosso compromisso, desde quando começamos o nosso trabalho, a gente cuidou de até mesmo tecer com o Ministério Público lá na pasta de habitação em Montes Claros, de como deveríamos nos portar sobre isso, e a indicação foi que, se é a área social, não deixe de atender ninguém. Então, a gente não deixa de atender ninguém por questão de condição financeira, para que a REURB ela seja social e coletiva de verdade, atendendo a todos. Esse trabalho do Instituto também beneficia aqueles loteamentos irregulares? Com certeza. O parágrafo 2º do artigo 11 da Lei 3.465, ele diz em que caso se aplica o REURB, ao chamado conceito de núcleo urbano informal. O que é o núcleo urbano informal a que se aplica o REURB? É aquele clandestino, ou seja, um loteamento que foi ali feito sem aprovação na prefeitura. É também o irregular, às vezes aprovado na prefeitura, mas não registrado em cartório, ou, apesar de aprovado na prefeitura e registrado em cartório, foi implantado em desacordo com o que foi aprovado na prefeitura, ou tem divergência da metragem sobre o que foi registrado no cartório e como se encontra hoje. Ou aquele imóvel que, ainda que não seja nem clandestino nem irregular, o ocupante não tem a titulação em nome dele. Se não tem a titulação, ele também é um imóvel de ocupação informal e pode ser objeto do REURB também, ou que não tenha também a averbação da escritura, da construção, perdão. Ok, Juan Rodrigues, Relações Públicas do Instituto Cidade Legal, que está chegando a Itaiobeiras para ajudar a gente a resolver esse grave problema aqui. Eu diria, Juan, que é até um problema social, né? Porque quando você não tem o documento do imóvel que você reside, por exemplo, você não pode pegar um financiamento, você não tem a licença para ampliar. Às vezes tem dificuldade até para conseguir uma ligação da CEMIG, uma ligação da Copasa. Existem alguns entraves sobre isso. Então, segunda-feira, acontecerá uma audiência pública em Itaiobeiras, onde o Instituto Cidade Legal vai estar apresentando todo o trabalho, todo o projeto, todos os trâmites para a regularização fundiária urbana aqui em Itaiobeiras. Juan, mais alguma coisa que você gostaria de esclarecer para os nossos ouvintes? Bom, basicamente ressaltar essas vantagens que existem dentro do processo. É um processo que é o mais rápido que já se criou até hoje, é o mais seguro, com o fator econômico também é um procedimento mais barato, não se aplica só em áreas sociais, nas áreas específicas, até áreas onde há mansões,
que estão em situação ali irregular. O ocupante mora lá, não tem um imóvel registrado em seu nome, está irregular, pode ser objeto do REUB, claro que tudo analisado devidamente, então com essas áreas específicas vão ser também objeto de trabalho aqui no município de Itaiobeiras. A administração municipal já disse que se empenhará para fazer tudo que for necessário para que o processo corra da forma mais célere possível. Também convidamos também o cartório para participar da nossa audiência. Estaremos sempre alinhados para construir um trabalho sólido, seguro e eficiente. É convidar a todos para que possam participar. É uma oportunidade importante, porque essa lei ela veio para facilitar de fato em todos os aspectos e dar a todos aqueles que até hoje não conseguiram o acesso à tão sonhada escritura do seu imóvel. Ok, esse foi o nosso debate Transamérica com Juan Rodrigues do Instituto Cidade Legal. Só para reforçar mais uma vez, segunda-feira, 28 de outubro, às 19h30, no Avenida Hall, que é ali ao lado da churrascaria, provavelmente é no salão da Avenida Hall, Avenida Grill, vai ser no Avenida Grill, uma audiência pública onde os técnicos do Instituto Cidade Legal vão apresentar toda a tramitação, tudo que o passo a passo para você regularizar o seu terreno. Então, você que é interessado está convidado desde já para a audiência pública e vamos torcer para que esse trabalho dê certo, porque são muitos terrenos irregulares em Itaiobeiras, muita gente precisando de documentação e não tem, não é isso, Juan? Exatamente, vamos trabalhar para fazer um novo marco para construir uma Itaiobeira 100% legal. Ok, Juan, muito boa sorte no seu trabalho, agradeço aqui a sua presença, as suas explicações e eu espero que o Instituto Cidade Legal tenha êxito em regularizar os nossos imóveis. Nós que agradecemos aí o prestígio, a oportunidade de falar para esse veículo tão importante e pode ter certeza que nós nos empenharemos para que tudo aconteça e tenha toda a efetividade realizando o sonho do povo aqui de Itaiobeiras. Ok, pessoal, 18h26, encerra aqui mais um debate Transamérica. Hoje recebemos Juan Rodrigues, que é advogado e relações públicas do Instituto Cidade Legal. Continue curtindo a nossa programação. César Almeida está chegando aí com Tocando a Vida. Uma boa noite a todos e até a próxima. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus.